Olá, meus irmãos de fé de todo o Brasil. Se você já leu a Bíblia ou estuda a palavra, com toda certeza você sabe de várias coisas que são proibidas pelas Escrituras. Alguns preceitos bíblicos são mais comuns e por isso mais gente conhece. Mas existem vários outros preceitos que são menos conhecidos hoje em dia, ou que são mais difíceis de serem cumpridos. Por isso, é muito provável que você ainda esteja fazendo ou que você já tenha feito 10 coisas que a Bíblia proíbe. Se você quer descobrir quais são essas coisas, então não saia daí. Continue acompanhando esse vídeo que nós vamos saber a partir de agora. Vamos lá! O primeiro preceito é bastante polêmico e gera muitas discussões hoje em dia. Ele está em Êxodo, capítulo 34, versículos 14 e 15. Ele diz o seguinte: vamos ler o trecho. Portanto, guardeis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Ou seja, esse trecho fala sobre a proibição de trabalhar aos sábados. Bom, se a gente for olhar o contexto histórico dessa forma, ela valia para os israelitas. Porém, muitas outras crenças também seguem esta mesma norma. Mas, qual é o motivo de justamente tirar do sábado para descansar? O que acontece é que essas crenças entendem que a criação do mundo foi feita em 7 dias, e no último dia, Deus descansou. A diferença é que, atualmente, esse dia de descanso, que antes era sábado, foi substituído pelo domingo. Agora, o domingo costuma ser um dia reservado pelos cristãos para ir nos cultos e nas missas, para celebrar a Deus pela semana que está se iniciando. A segunda coisa que a Bíblia proíbe, mas que muita gente faz até hoje, é a fofoca. A fofoca. Essa prática que é tão comum entre as pessoas é proibida em Levítico, capítulo 19, versículo 16. A passagem diz o seguinte: não espalhem calúnias entre seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Mas essa não é a única passagem das Escrituras que fala sobre a fofoca, ou que fala sobre levantar falso testemunho. Muitas passagens, inclusive no Novo Testamento, condenam essa prática. Então, fica de olho quando você pensar em fofocar sobre a vida do próximo, hein? O terceiro preceito bíblico, que pode ser uma surpresa para muitas pessoas, isso por conta da dificuldade de conseguir cumpri-lo. Essa passagem está no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 19. O trecho diz o seguinte: guardeis os meus mandamentos. Não juntarás animais de espécies diferentes. Não semearás no teu campo grãos de espécies diferentes. Não usarás roupas tecidas de 2 espécies de fios. Como nós podemos ver, são muitos preceitos que essa passagem traz de uma só vez. Então, nós vamos por partes, tudo bem? Então, na primeira parte nós vemos a necessidade de guardar os mandamentos de Deus. Isso é algo que todo cristão sabe da importância. Logo em seguida, nós temos a proibição de juntar animais de espécies diferentes, de plantar grãos diferentes e de usar roupas fabricadas com tecidos diferentes. Uma das interpretações para ela é que, ao não misturar essas coisas, é possível manter a pureza do povo cristão. Na época, esse seria um jeito de diferenciar quem era cristão de quem era pagão. Outra interpretação possível para esse trecho é a de que não misturar genes diferentes, para não correr o risco de causar um desequilíbrio no meio ambiente. Hoje, muitos estudiosos das Escrituras admitem que o Antigo Testamento é cheio de mensagens, de simbologias, que precisam ser interpretadas de acordo com o contexto histórico. Porém, esta passagem parece bem clara no que diz. Então, o que você acha dessa passagem? Conta pra gente aqui nos comentários desse vídeo. Bom, então vamos continuar. O quarto preceito bíblico pode ser também polêmico. Ele fala sobre fazer a barba e cortar o cabelo arredondado. Nós encontramos essa proibição no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 27. Vamos ler a passagem. Não cortais o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Mas por que essa proibição? Se a gente procurar uma resposta bíblica para isso, não vamos encontrar. A Bíblia não diz, pelo menos não explicitamente, por que não fazer a barba ou cortar o cabelo dessa forma. Porém,
Mais de uma vez, nós vemos a importância de buscar contexto histórico para entender as passagens do Antigo Testamento. Na época, essas proibições podiam ter um sentido ou cultural ou simbólico. Existem algumas interpretações que dizem que essa seria uma forma de diferenciar o povo judeu de outros povos. Por exemplo, a quinta proibição que encontramos na Bíblia fala sobre o divórcio. Outra questão que também pode chamar a atenção de bastante gente. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 e 11, nós podemos encontrar a passagem: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Embora a Bíblia traga essa orientação, a realidade que nós podemos ver hoje no Brasil é bem diferente. De acordo com as estatísticas do Registro Civil de 2021, o número de divórcios atingiu um recorde no país. Os dados que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que em 2021 foram feitos mais de 386 mil divórcios no país. Para se ter uma ideia, isso representa uma alta de quase 17% comparado com os números de divórcios em 2020. Mas vale a pena lembrar, essa passagem não é a única da Bíblia que fala sobre o divórcio. Na verdade, existem muitos trechos que falam sobre isso. Por exemplo, em Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Vamos ler o trecho. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. De modo que já não mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Aqui fica claro que Jesus foi testado pelos fariseus. Porém, ele, muito sábio, se dirige a Gênesis para lembrá-los do plano original do Senhor. O matrimônio, de acordo com essa passagem, vai muito além de uma simples união da carne. O casamento é também uma união espiritual, emocional e intelectual. Ou seja, nós entendemos, a partir dessa passagem, que um divórcio teria sérias consequências não só para o casal, mas para toda a sociedade. A gente também vê uma proibição na Bíblia, que pode ser interpretada como tatuagem. Você sabia? Ela está no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 19, versículo 28. A passagem diz o seguinte: não façais cortes no corpo por causa dos mortos, nem fareis figura alguma em vosso corpo. Eu sou o Senhor. Você gosta de comer camarão? E lagosta? Ostras, talvez? Você já experimentou alguns desses seres do mar alguma vez na sua vida? Se você já comeu algum desses frutos do mar, ou se você gosta de comê-los, talvez você pode ficar surpreso em saber que a Bíblia proíbe o consumo desses animais. De acordo com uma passagem do Antigo Testamento. Vamos ler. Mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo o réptil das águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Essa palavra está em Levítico, capítulo 11, versículo 10. Se você gosta de comer peixe, pode ficar tranquilo, pois, como a gente pode ver na passagem, ela permite o consumo de animais com escamas e barbatanas. O que você está achando das proibições que a Bíblia traz até o momento? Tem alguma que te deixou mais surpreso? Não esquece de comentar aqui embaixo, hein? O sétimo preceito bíblico que nós vamos comentar hoje é sobre a carne de porco. Se a gente vai no supermercado, no açougue, na padaria, com certeza nós vamos encontrar muita carne de porco. O bacon, por exemplo, que é usado em várias receitas, a panceta, a bisteca, o pernil, o suã, e não para por aí, não é mesmo?
Porém, nós vemos nas escrituras que a recomendação para não comer carne de porco não importa de qual tipo. Como nós já vimos por aqui antes, essa é uma das proibições que estão em Levítico. Dessa vez, a passagem está no capítulo 11, entre os versículos 7 e 8. Vamos ler o trecho. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. O oitavo preceito bíblico é mais um que pode gerar polêmica. Ele fala sobre a prática da masturbação. Hoje em dia, essa prática é até considerada comum e natural. No entanto, uma das interpretações para esse preceito é para tomar cuidado com a perda das virtudes que podem acontecer por conta de se focar demais em um prazer egoísta e hedonista. Atualmente, especialmente por conta da facilidade que a internet traz, isso pode se tornar um problema. Há casos até mesmo de pessoas que acabam se tornando viciadas nessas práticas, e isso pode causar muitos impactos negativos para a vida da pessoa. Se a gente entender essa passagem dessa forma, então o alerta serve até para os dias atuais, não é? Mas, indo direto à passagem, ela está em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Ela diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Agora, diz aí, você tem costume de ficar indo atrás de adivinhações para o seu futuro? Por exemplo, no tarô, ou no horóscopo, ou de outras maneiras? Se você tem essa mania, saiba que a Bíblia também traz uma proibição sobre isso. Mais uma vez em Levítico, capítulo 19, versículo 31. Nós podemos ler a seguinte passagem: não recorram a médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês são contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Uma das razões para não buscar essas pessoas é que exploradores da fé alheia sempre existiram e podiam se aproveitar dos mais vulneráveis e humildes. Porém, na época, um dos principais motivos para se proibir essa prática era que ter contato com espíritos ou com adivinhações era considerado algo maligno. Por isso, os cristãos deveriam ficar longe desse tipo de coisa. Esse é o conselho que nós podemos encontrar na Bíblia, e esse conselho está descrito de forma explícita. Bom, como nós vimos, são muitas proibições que a Bíblia traz para muitos, especialmente para os cristãos. A Bíblia é uma palavra de ordem, um texto fundamental e sagrado. Esse é um dos motivos que faz esse assunto das proibições bíblicas ser tão polêmico e sensível para muitas pessoas. Porém, é importante se lembrar que muitas considerações que a Bíblia traz precisam ser vistas com um olhar histórico e cultural. Aliás, quando nós fazemos uma análise do que está sendo passado pela Bíblia com esse olhar, fica até mais fácil de entender todas essas proibições. Estamos chegando ao fim do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo pra gente. Além disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com quem você acha que deveria saber dessas coisas que a Bíblia proíbe. Ah, e se você acha que as proibições acabaram, está muito enganado. Elas estão longe de terem terminado. Se a gente quisesse, a gente poderia continuar falando sobre elas por muito, mas muito tempo aqui. Há muitos outros preceitos bíblicos que as Escrituras trazem como recomendações a serem seguidas. Muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.